O Chess.com recebeu novos bots, campeões mundiais, Senhor Capablanca 2725, Lasker 2640 e então tal 2705. Nós vamos derrotar todos os três. O bot Capablanca de baixo elo 2725, cara. O Chess.com vive colocando esses bots traiçoeiros. Acho que o segredo para vencer qualquer bot que seja, tipo 2500, 2700, 3000 é não jogar a italiana. Qualquer abertura é chata, mas jogar Gambito Alien, Halloween, Inglaterra, Budapeste ou qualquer gambito maluco é interessante, porque todas essas aberturas são ruins e ele vai se atrapalhar. A gente precisa dessas táticas, pronto para dar um jeito no cavalo. Pronto para chutar o cavalo para longe, intimidar o cavalo. Beleza, estamos prontos para apertar o frango. Ele captura. Ah, ele não capturou. Acho que capturar e entrar em algum lance de dama é a escolha principal do Stockfish. Mas, obviamente, ele é só um bot bobão. Ele só tem 2725. Mano, esse é um lance que até uma criança de 200 de elo faria. Ah, cheque de dama. Você move o rei e perde o peão. Todo bobão de 200 de elo esquece que a gente pode avançar o peão e proteger todos eles. Beleza, a dama está ficando muito esquisita. Ele quer entrar e fazer alguma jogada safada. Talvez a gente coloque o cavalinho aqui. Tentar ir ali ou ali, tentando prender a dama. Então todo o nosso foco saiu do frango lollipop e foi pro negócio da dama. Beleza, entramos e salvamos nossa torre favorita. Beleza, F5. Eu sinto que tem um jeito de prender a dama. Se ele tivesse feito um movimento aleatório e colocado o juicer ali, a dama estaria totalmente presa. Então ele empurrou. Nós não podemos ir lá. Tecnicamente eu posso capturar o peão, mas o problema de capturar o peão é que a dama vai começar a fugir. Então eu sei que a dama gordinha quer fugir. Será que a gente faz um lance de prevenção e diz que você não pode fugir? E agora a gente ameaça isso. O quê? O que foi isso? O quê? Tá bom, o quê? Tá bom, ele está ameaçando, talvez checar aqui. Esse lance foi tão insano que nem consigo processar. Beleza. A primeira opção é capturar o cavalinho, mas o problema disso é que a dama escaparia. Todo o nosso plano por trás do C4 era prender a dama. O que acontece se eu for lá tentando capturar a dama? Não, ele já está protegendo e foge. Achei que a gente poderia pegar. Então a dama vai escapar. Esse é um grande momento. Acho que esse é o lance decisivo. A gente vai lá, ele foge. Se eu pegar o cavalinho, tecnicamente ele pode escapar, mas isso tem que ser ruim para ele, né? Não tem como isso ser bom para ele. Agora isso não segura, né? Ele prende? Não, ele tem uma dama aqui. Tô ficando cego. Se eu fosse melhor no xadrez, temos um cheque, mas ele escapa. Pelo menos temos um peão a mais. Então isso está indo bem pra gente. Ainda precisamos de algo melhor. Ele já quer saltar com o cavalinho e bagunçar tudo. Não vou mentir. A gente pode avançar, tentar prender ele. Na real é uma ideia razoável, porque ele não pode ir lá. Temos essa opção, mas acho que depois ele entra. Não gostei. Vamos derrubar o cavalinho. Beleza. Se a gente for bem covarde, a gente pega logo o cavalinho. Quer dizer, temos que fazer isso, né? Não tem outra escolha. Isso aqui está sob ataque, a torre aqui não está se sentindo bem. A gente só toma com a dama, toma e troca tudo. E a gente diz, estamos 2 peões na frente e ganhando. Essa é a nossa afirmação. Sacrifício tático de dama ou erro. Cara, isso se chama trocar. Beleza, então estamos 2 peões na frente. Nossa cadeia de peões está boa, mas precisamos ter cuidado. Se ele atacar por aqui, a gente pode avançar. Talvez a gente posicione o peão desse jeito. Mano, estamos 2 peões na frente. Ele procura alguma jogada, mas não é problema. Podemos sair de qualquer jeito. É final de jogo, então o rock nem importa mais. A gente traz o rei para fora. Ele tá indo para algum lugar, não sei para onde. Ele tem aquela vantagem do par de bispos.
Atacou a gente, mas a gente só recua. Eu posso... Ele fez o rock. Beleza, podemos entrar e oferecer a troca. Tecnicamente é uma boa troca para mim, mas não acho que ele aceite. Vou oferecer a troca, mas duvido que ele aceite. Quanto mais peças trocamos, mais felizes ficamos. Temos isso? Parece meio falso, mas recapturar é ótimo. Mas depois disso ele não troca. Podemos forçar, não sei. Tô pedindo para ele trocar. Ele não trocou. Temos a opção de avançar e tirar isso. Mas a gente não quer cair num final de bispos de cores opostas. É assim que a gente estraga tudo. Então digamos que a gente salte. Ele vai lá. A gente captura. Ele tá tranquilo. Agora ele realmente ameaça capturar, então vamos evitar. A gente pode saltar e ficar de boa. Não sei, ele tem a torre aqui, o que é bom porque nos obriga a trocar. Não queremos que ele troque, então a gente troca antes. Tecnicamente, temos chance de avançar e ganhar isso por causa do peão dobrado. Não sei se gosto dessa ideia. Meu problema são as casas de cores opostas. Ele controla casas importantes. Não sou fã disso. Talvez a gente sacrifique. Esse sacrifício de torre parece bom. Essa é uma grande questão. Eu meio que gosto porque a gente ganha outro peão nisso. E qual é a conta? 3 peões. Isso tem que ser bom. Será mesmo? A gente sacrifica as torres porque acredita nos peões passados. Ah, jogaram fora o peão. Lá se foi nosso velho peão, o sem chuvas. Espera, e não temos o lance descoberto, né? Ele captura dando cheque, então precisamos avançar. Ele deve capturar. A gente tem que capturar, mas sempre que avançamos e ele captura, dói perder. E se continuarmos avançando, o peão não vai correr. Ou talvez corra. Talvez sim, porque o rei dele está meio preso. Sabe, talvez esse peão simplesmente avance. Talvez? Não sei, cara. A gente precisa do rei para ajudar, mas achei que ele só ia esperar. Beleza, ele não esperou. Se eu avançar, ele consegue trazer a torre a tempo, o que complica. Precisamos do rei aqui, mas acho que ele pode pressionar esse cara. Vamos ver, não sei qual é o plano dele. Talvez eu esteja deixando passar algo. Ah, isso é um problema. Não dá para ir lá agora. Talvez devêssemos ter ido antes. Tínhamos que correr quando tivemos a chance. Tudo bem, tudo bem. Podemos tentar avançar. E, de novo, a vantagem é que ele também não sabe o que fazer. Vou empurrar só para não deixar o peão morrer. Mas precisamos disso. Se eu for lá, ele captura e nosso peão não é rápido o bastante. E se eu for, eles perdem. Esse peão espremido não tá dando conta, cara. Se eu for lá, acho que estamos lentos demais, mas precisamos que esse cara entre na festa de algum jeito. Ele dá cheque. Se a gente for lá, funciona, porque ele não pode capturar enquanto o peão avança. Então isso está certo. Ao invés de ir ali, a gente vai lá. Ele aposta, a gente responde, ele dá cheque, seguimos. Acho que funciona. Talvez esse seja o caminho para a Terra da Glória. Ou um tomate. Beleza, ele não fez. Mas não podemos ir lá. Ele simplesmente captura. O cara tá sendo irritante. Precisamos de alguma coisa. Precisamos de algo? Como chama isso? Negócio de manipulação por triangulação. Aceita, aceita, beleza? Mano, a gente precisa desse cara. Acorda. Mano, por que ele é tão ruim? Tá muito travado. A gente nunca consegue, mano. Ele só cobre isso e não sobra nenhuma casa. Eu vou. Ah, cara, sinto que agora dá. Acho que ele ainda tá preso e não vai ter tempo de sair até o fim. Ele atacou. Beleza. Quando eu avanço, ele recua. Isso não pode acontecer. Mas é a única coisa. É a única coisa que temos. E sinto que ele pode só repetir. A gente tem isso? Não, mano, ele pega o peão. E se eu avançar, ele chega a tempo de defender. Não tem como escapar disso. Ele pode simplesmente repetir e empatar. Tô triste. Precisamos disso, mas não temos. Tentamos, mas só sofremos. Ele precisa botar a torre aqui? Acho que a gente trollou um pouco, né?
Se eu for lá, pelo menos a gente sai. Ele vai dar um cheque. Beleza. A gente vai para algum lugar aleatório. Ele captura o peão e parece que não conseguimos avançar. Conseguimos sim. Vamos focar. Vamos para lá. Saímos finalmente. Ele dá um cheque. Não vamos por esse caminho, mas por este. Ele captura o peão. A gente avança. Mas não vejo saída. Ah, ele tem a torre para segurar. Achei que a gente tinha conseguido. Achei que a gente tinha conseguido, cara. A gente precisa de uma triangulação. Tá tão perto, mas talvez seja só uma fortaleza. Fortaleza não existe. Podemos só passar a vez? Não sei. Quer dizer, até ele pode passar. Então não sei que tipo de negócio de passar a vez a gente está fazendo. Ele acabou de fazer isso. Ele só volta. Não era para ser. Não era para ser. Se eu for ali, ele coloca a torre aqui. Se eu for, ele leva um cheque. Não, não, ele leva checkmate. Beleza. Passos de bebê. Esse é o caminho para a Terra da Glória. Tecnicamente, estamos cometendo um erro com o peão. Beleza. Ele acredita nesse negócio de erro. Nós cobrimos isso, nós cobrimos isso, nós cobrimos isso. Então, tecnicamente, estamos ameaçando promover. Faz a dama acontecer. Depois de avançar, ele vai colocar a torre até o fim. E se eu for lá, ele avança. Mas acho que estamos bem porque conseguimos isso, certo? Entendi. Não sei, cara. Talvez ele tenha um cheque. Não, não é isso. Estamos mandando bem. Então a gente coloca o peão ali, obviamente. Ele não pode pegar porque a gente promove. Ele avança e a gente não tem pressa para fazer isso. Acho que acabou. Isso foi puro lixo. Boas partidas, Capablanca. Colocamos o capa na nossa mochila. Acabou, cara. O que a gente tá falando? Nem sei. Acabamos de sacrificar isso, porque tô usando meu cérebro. Traga o espremedor de volta. Sacrifica aqui, sacrifica ali. Sacrifica onde quiser, nem importa mais. Só joga com um pouco de cuidado. Vamos escoltar a criança até a saída? Vamos levar a criança até a saída. O peão não tá fugindo e temos cobertura. É isso. Pegamos o peão. Não precisa sacrificar. Somos gananciosos. Sem correr, garoto. Você já tá na mochila. Vamos lá. Mano, nesse jogo sinto que a gente tinha... Cometi muitos erros. Não vou mentir. Acho que existia um jeito melhor do que a gente fez. Mas enfim, vitória é vitória. Vitória é vitória. Beleza, não empata o mate. Beleza. Eu capturo. A gente captura. Tudo tranquilo. Empurra para ganhar. Empurra. 2 para ganhar. O garoto tenta fugir. Sem fugir, garoto. Beleza. Se eu empurrar, ele só fica ali. Vamos lá. Cobre aqui, cobre aqui. Ele vai tentar correr. Tudo bem. Mano, a gente tá meio que trolando, mas tudo bem. Tudo bem. Vitória é vitória. Dá a rainha pra gente. Derruba o Juicer, derruba o Juicer. A vida é simples. O caminho é a escada. Vamos fazer a nossa escada favorita. Vamos promover para a torre, porque não queremos esse negócio de empate. Vamos ser o Ricardo e colocar o capa na mochila. Segundo a análise, jogamos com 86, o capa com 82, tivemos 2 lances brilhantes. Isso é meio insano. O sacrifício da torre foi considerado um lance brilhante? Tô curioso, tivemos um tomate, um erro. Então, obviamente, não jogamos tão bem. Ah, o nosso tomate foi esse, o nosso tomate foi esse. Beleza, até que foi bom. Vamos aceitar o tomate. Tivemos um ótimo Halloween. Seguimos em frente. Acho que o C foi ruim, mas tá de boa. 2, 4, 7. E esse cheque foi pânico tilt máximo. Mas eu achei que era tomate. De qualquer forma, avançamos. Pulamos no cavalinho. Pulamos no pônei. Eu nem tinha certeza se capturar era o caminho ou se ver era o caminho. Aparentemente C4 era o melhor e capturar ainda ganhava. Surpreendente. Mesmo sendo a principal escolha do Stockfish. Ah, o quê? Capturar era o segundo lance. O primeiro era dar cheque e capturar depois. Se ele voltar, a gente vai lá e prende a dama. Beleza, e se ele jogar G? Você captura, a dama ainda fica presa? Parece que com C5 ele tá fora. A gente vai lá, a dama foge. Beleza, e o jogo continua.
Você só tá à frente no desenvolvimento. Beleza, vimos o cavalinho, pegamos ele, nada mal. Acho que a ideia foi boa, até o Stockfish mostrou como primeiro lance. Fiquei felizão. Tomamos, 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 tomamos. E esse final tava totalmente ganho, mas não achamos o melhor lance. A gente zoou um pouco, pulou com o cavalinho aleatório em tudo quanto é lugar, e isso foi ruim. Parece que em vez de capturar ali, dava para capturar lá. E aí, F5, isso é brutal, o cavalinho sobrevive, aparentemente é um pesadelo. A gente não viu isso, só capturou, empurrou e sacrificou. Isso é o brilhante? Não, torre toma nem é sugerido. Espera, é brilhante? O quê? Aqui diz que torre G5 é o melhor lance do motor, com 3,14. E a gente sacrificou. Espera, isso é trollagem. Perde a vantagem, mas mesmo assim recebe brilhante, é o que é. Beleza, tomamos. Ele foi, avançamos, ele pegou o peão, a gente pegou, ele pegou, eu nem sabia o que fazer. Tivemos dificuldade para converter porque precisávamos trazer o rei andando, mas não fizemos. Tudo bem. Esse era o caminho. Eu simplesmente não encontrei. Aparentemente estava lá. Eu não acreditava porque tinha um cheque de torre. E você perde. Não aqui, desculpa. Aqui você captura e aparentemente o peão avança. Eu não acreditava nisso. E você vai lá e faz ele avançar. Esse era o caminho que eu não vi. Ficamos mexendo ali por séculos. Rei de 3 parecia ser o único lance. A vantagem sumiu. Depois de A5 era empate, mas ele seguiu em frente. Ah, isso foi um grande tomate na cara dele. E de novo a gente perdeu. Precisava capturar para ganhar. Avançamos, depois empatamos de novo, trocando peças feito doidos. Mas foi só empate. Onde ele errou? Empate. Acho que capturar o peão foi ruim. Não, estava tudo certo. Onde ele errou, F7 também estava certo. A única maneira de empatar não era voltar e salvar o peão, mas sim dar um cheque. E aí, aparentemente, é só dar cheque, 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 cheque. E pronto, empate. Então ele estragou tudo, e a gente teve que fazer o duplo brilhante, sacrificar a torre. Sacrificamos o peão, ele captura, pegamos a dama, depois disso a vida ficou simples. Senhor Lasker, é 2.640. Ele nem chega a 2.700. Como esse cara é campeão mundial? Enfim, estamos prontos para o Halloween em dose dupla? Bora, a gente ama o Halloween. Derruba o pônei, joga o tomate na nossa cara e intimida o pônei. Esquerda ou direita? Esquerda, mas pela teoria ele devia ir para a direita. A gente afasta o pônei. O cara volta e a gente empurra. No último jogo, acho que empurramos aqui, né? Sim. E ele empurrou. Esqueci o que rolou. Ah, é. Ele empurrou. A gente trouxe o espremedor. Ele deu cheque e a gente empurrou. Espera. Mano, esse é o mesmo jogo ou o quê? Ele vai lá. Entramos no pônei. A gente acabou de analisar, sabemos cada lance. Espera, ele mudou o erro. Na última vez ele pôs a dama aqui e a gente entrou no pônei. Agora foi com o F. A dama tá presa? Beleza, foco, foco. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só muda a ordem dos lances. A gente pode capturar ou jogar C. E pela análise da partida, capturar era só a segunda melhor. Então vamos de lance C. Ele vai colocar o cavalinho. E isso... Beleza, ele não pôs o cavalinho. Quer dizer, ele não é tão bom quanto o outro bote. Então a questão é, pegamos o cavalinho ou usamos o espremedor para prender a rainha? Essa é a questão. Porque a rainha está presa. Se eu pegar, é uma oferta tentadora. Digamos que pegamos o pônei e a rainha continua presa. Não é... Espera, é sim. A ganância está dominando. Vamos só pegar a rainha. Pode não ser o melhor caminho. Mas vamos só pegar a rainha. Beleza, perdemos a torre e o cavalo pela rainha. Ah, ele na real só jogou aqui e aqui. Ah, não, não, o cara tá trolando. Enfim, a gente traz o grandalhão, pega uns docinhos e pula com o cavalo. Ele pulou. A gente não liga. Temos uma dama a mais, não tem como errar. Coloca a dama aqui e captura o peão. É um massacre. Pelo menos o último bote campeão mundial era decente. Esse aqui é simplesmente um lixo.
Beleza, ele tá atacando. Vamos salvar porque a gente não gosta de dividir doces com ninguém. Ataca isso. Humano deve defender. Esse avanço parece ruim. A gente não tem a entrada, mas sei lá. Avança, avança, pega, pega. A gente não quer rocar. O ataque é o caminho. Ofensiva, interessante. Avanço, ele captura. Gosto disso. Queremos abrir a coluna C, não capturar. Ele sacrificou o peão. Eu não caio nessa. Não caio nessa. Ele pode tentar buscar o cravamento. Podemos ir lá salvar isso. Ainda não acredito no que o garoto está tentando fazer. Beleza, estamos de boa. Talvez ele tente prender a dama, mas não tem armadilha, cara. Não sei. Quando a gente entrar, tudo fica fácil. B5 faz algum sentido. Ele disse que não teremos a coluna C aberta pra gente. Um pouco de inteligência do campeão mundial. Quero avançar e trazer a dama, mas ele captura e complica. Talvez seja melhor sacrificar a torre aqui. Talvez seja demais, mas tudo bem, ele trouxe o cavalinho por algum motivo. Se os dois capturarem e a gente colocar a dama aqui, gosto muito disso. Pode não ser o melhor lance, mas estamos sentindo o xadrez, sabe? Isso é checkmate. Isso é de graça. Ah, isso é bom. Não posso capturar por causa do cheque. Bem esperto, né? Um intermezzo fofinho. Talvez a gente pudesse ter capturado. Acho que eu podia ter capturado. Eu podia ter capturado. E se ele tivesse capturado, a gente podia levar o rei para algum lugar. Ah, mas ele tinha a torre para voltar na defesa. Na real, não estava lá. Por um momento pensei que dava para atacar e ameaçar mate. Mas não era para ser. De qualquer forma, esse cavalinho logo vai ficar bem atrevido. Precisamos achar o golpe decisivo logo. Talvez C seja o caminho. Forçar ele a capturar com a dama. Temos um cheque, mas o cara tá cravado. Então, beleza, vamos de cavalinho. Avançar é problema? Nem tanto, mas temos que tomar cuidado. Cautela é o que a gente precisa. Temos um avanço para ganhar espaço, ganhar ângulo. O peão não tá correndo. Cheque, cheque deve ser massacre. Talvez avance, tome a torre aqui e cubra o sétimo céu. Não devemos dar contra-jogo para ele, né? Só colocar a dama aqui e tomar o peão. Mantém simples. Toma esse peão. Ele virou dama. Interessante. Não posso tomar, senão o cavalo cai. Tomamos assim, ainda com peça a mais. A vida tá boa. Ele tenta truque de cravada, mas não ligamos. Recua só para garantir mais segurança. Não tem salto de cavalo aqui. A gente captura o peão. A proteção é nossa. Isso é bom porque a gente não pode mais avançar. Beleza, precisamos do ataque descoberto, mas não tem. Ele tem esse cheque. Se a gente, sei lá, saltar com o cavalo... Cara, essas táticas... A captura tá coberta. Essas táticas... Acho que forçar demais é exagero. Vamos manter o controle. Podemos entrar no pônei e propor troca. Não é o ideal, mas é bom pra gente. Essa é uma ideia bem duvidosa. Eu posso aguentar, mano. Vai ser o mesmo sacrifício com um passador e um espremedor? Talvez. Talvez. Se eu checar, ele tá bem. Esse cara não vale nada. Eu quero isso nisso. Então podemos sacrificar e avançar. Não acho que vai rolar porque ele pode botar a torre aqui. Cheque é. Não acredito nisso. Eu não acredito nisso de cheque. Espera, não dá pra simplesmente pegar e empurrar? Ou tô perdendo alguma coisa? Não vejo como ele impede o peão de enlouquecer. Não tem cheque. Beleza. Ele simplificou um pouco minha vida. Vamos aceitar isso. Devia ter sido muito complicado, mas não foi. Não tô reclamando. É só conferir. Talvez empurrar esse peão. Empurrar é interessante. Não tem afogamento porque o peãozinho tá vivo. Temos mate aqui. Temos mate ali. Ele sacrificou as torres. Sem afogamento. O peãozinho tá vivo. E a gente frita o frango. Mais uma análise de partida. Mais 92%. 84% para o campeão. Nenhum lance brilhante. Parece que erramos feio. Sabemos qual foi o tomate. Nem precisamos questionar. Já sabemos. Aqui é onde sacrificamos o pônei dele, um pouco de tomate.
E aí ele jogou exatamente o mesmo lance que o último campeão mundial, só mudou a ordem. Jogou F5 em vez da dama, mas não mudou nada, a gente pulou com um pônei. Jogamos o perfeito C4 e a dama ficou presa. Tchau, tchau, dama. Ele capturou. Espera, fiquei meio confuso. Será que devíamos ter capturado o pônei ali? Essa era a escolha. E ele captura. Ah, então o peixe estava preparando um cheque. E aí, depois de umas trocas, ainda conseguimos a dama. Não tenho certeza de qual era o melhor jeito de ganhar a dama. De qualquer forma, não mexemos no cavalo. Ele capturou, a gente capturou. Ele voltou pulando. Cometemos um erro, não foi a melhor escolha, mas estamos com dama a mais e muito felizes. A questão é, será que meu sacrifício foi exagerado porque ainda tá mais 6? Estamos meio de boa, beleza. Sacrificamos a torre, mas não somos culpados porque a posição tá sólida. Assim seguimos no jogo. Ele fez alguma coisa, a gente veio e capturou. Podíamos ter capturado com a dama, e o que é estranho, ele não acreditou. Ah, tinha um cheque de dama para recuperar a peça. Tanto faz. Ajudamos ele a ficar mais sólido de 13 para 6. Então fomos meio bagunçados na conversão. E aí finalmente desistimos. Sacrificamos a dama. Avançamos o peão, fizemos uma nova dama e derrubamos o corpo. Hora do último. É o tal, Sr. Tal 2705. Acho que ele é o mais complicado. Espera. Não me diga, não me diga. Vamos ter 3 Halloweens seguidos. Não é possível, né? Ah, não, não, não. Não eles, Halloween. Beleza. Ele com certeza vai jogar algo diferente. Certo? Certo, certo. Beleza, até agora os 3 jogos foram idênticos. Espera, não mudou nada. Achei que tinha mudado, mas não. Ele pula pra dentro. Todos os bots jogaram C pra dama, cheque, faz algo diferente. Seja diferente tal, irmão. Quem tá jogando? Beleza, ele mudou. Bora. Em vez de dar cheque e ser dobrado como as batatas que são, ele jogou dama aqui. Ele disse, nada de rock pra gente. Faz sentido. O que fazemos? Jogamos dama para trazer o espremedor e rocar ou pulamos com o cavalinho? Parece bom porque queremos ir ali. A gente pode jogar G4 e ficar maluco. Podemos sacrificar o peão, botar o rei ali e dizer... O quê? É assim que faz. Eu não sei, mano, pode ser pura maluquice, mas a gente tá sentindo o tal. Beleza, ele foi de dama aqui atacando o nosso peão favorito. Posso mover a torre ou salvar o peão. Vamos proteger, porque proteção é essencial para o sucesso. F5. Não faço ideia do que foi isso. Eu queria capturar a dama, mas não tem como. Não tem como capturar, então vamos jogar a 5. Tentando pegar ela, mas está fugindo. Espera, a dama está presa? Minha ideia com esse peão aqui era avançar até ali. Assim que ele pegar o peão, a torre entra e a gente prende ele. Tô cego? Não, pera. Não é uma dama perdida? Cada casa parece estar coberta. Tchau, tchau. Eu vejo uma chance. Ah, bora. Mais uma dama na mochila. Beleza, ele captura, a gente captura. Qual é a matemática disso? A matemática é difícil demais de fazer. Ele está cravando, mas a posição continua complicada, mesmo com uma dama a mais. Acho que estamos bem, só colocar a dama e capturar o peão. Não, ele faz isso. Tudo certo, ele pode até rocar. Não é tão simples quanto a última. Nosso rei tá estranho, ele pegou alguns peões e as peças dele estão ativas. Ele também avançou aquele peão irritante. Da última vez, o peão sobreviveu. Beleza, então vamos por aqui. O plano é dizer nada de rock, garoto. Esse cara é muito irritante, não vou mentir. Se eu der cheque, ele avança. Beleza, alinhamos. Quero ir ali e ali, mas ele também tem esse cavalo pulando. Esse cravamento tá realmente chato, para ser sincero. Quase quero ir ali e me descravar. Mas parece maluquice. Além disso, se esse cara sair, ele pode dar cheque e ganhar a dama.
Então isso é um problema. Beleza, vamos no plano lento e constante do peão G. Ele está pronto para rocar e fugir. Isso é até bom. Esse cara é um problemão, não vou mentir. Vamos tentar trocar umas jogadas na coluna B. Um dia ele vai rocar e a gente vai atacar. Talvez ele tenha essa ideia aqui. Ah, não. O poderoso cheque de cravada vence. A gente defende isso, mas não sei. Parece ruim. Ele podia ter pressionado. Não, tem um cheque. Beleza, vamos lá. Tudo certo. Mesmo? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo certo, resolvido. Conseguimos. Mano, isso é alguma coisa. Ele pode pegar, mas a gente não quer. A gente pega. Ele pega, fica feliz. Mano, o que esse rei tá fazendo? Quero dizer, a gente tem que pegar, né? Não sei. Peão toma, rei aqui é o plano para ganhar o peão. Mano, o rei é a peça. O rei é a peça. É isso. Beleza, ele salva o peão. Ficamos felizes demais. Podemos atacar por aqui, mas não tem entrada. Queremos o rei aqui para dar cheque com a dama. Ah, não, vamos levar cheque. Se eu for ali, vai ser massacre. Melhor manter o rei sob controle. Também tem esse negócio do cheque, mas não vai rolar. C é interessante. Muito interessante. Precisamos da dama aqui. Espera, a torre aqui não ganha o peão? Não, ele tem defesa. A gente vai para algum lugar e provavelmente salva o peão. Não sei qual é o melhor jeito. Acho que a torre aqui é o caminho, porque ele não quer a torre aqui. Se a torre estivesse aqui, atacaríamos 2 vezes. A gente vai lá e acaba expulso. A gente ataca, o mano defende. E não temos o ataque duplo. O C3 está lá. E a ideia é pegar e tentar alguma coisa. Mas é meio falso. Vamos de rei aqui. Com a ideia de ir lá. É meio forçado, mas torre aqui parece bem sólido. Cara, temos a dama. Temos o poder. Mas cadê a confiança? Mesmo que você vá lá, ele sempre tem a torre para segurar. Isso é muito bom. Se o cavalinho começar a pular, teremos problemas. Precisamos ser muito cuidadosos. Precaução é necessária. Então C3 é o caminho. Não sei, cara, não compro essa ideia. Parece duvidoso, vou ser honesto. O rei captura deve estar tranquilo. Acho que vamos ganhar o peão. Não sei se é o suficiente para ganhar o jogo, mas já é um peão pra gente. Ele não pode fugir, o que é fantástico. Ah, ele meio que fugiu. Não, 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 ele não pode fugir. Deu uns cheques aí. Entramos com a dama gordinha procurando um docinho gostoso. Pega o docinho. Pega a diabetes. Beleza, ele defendeu. A gente acerta isso. E aí, pôneis atrevidos? Beleza, pegamos isso, pegamos aquilo, 4 peõezinhos minúsculos. Isso é até bom. Em vez de ter 4 peões passados, temos 2. Quer dizer, não, tudo bem. Para onde o pônei vai, ele quer pular ali e pegar isso pelo preço daquilo. Mano, sendo o mais cafona possível, ele pula ali, a gente não vai capturar. A gente vai empurrar. Ele pode jogar torre aqui para salvar o peão. Não. Espera, acho que conseguimos dessa vez. Da última vez não vimos isso. Tínhamos a tática de dar, tipo, cheque de dama e ganhar. Dessa vez temos cheque de dama para ganhar, certo? Certo? A matemática está do nosso lado, né? Boa matemática. Matemática fantástica, bora. Talvez a gente salve esse peão, né? O lance descoberto chegou. Vamos. 2 cheques seguidos de torre seriam problemáticos. Preciso ter cuidado. Beleza, demos o lance descoberto sem motivo, mas acreditamos que esse é o caminho. Olha pra gente, não ligamos. Nosso frango também não. Não tem medo de você. Você deve levar seu oponente para uma floresta escura e profunda onde 2 mais 2 é igual a 5. Mano, 2 mais 2 é igual a 22. A gente avança. Não, tá coberto. Não podemos avançar. Tá coberto. É por aqui? Acho que sim. Tô meio assustado de avançar os peões.
Beleza, ele tá fazendo jogadas de cheque. Sempre que eu avanço, a gente perde isso, mas aí avançamos de novo. E acho que estamos bem. Ainda tô com medo. Avança, captura, cheque, faz alguma coisa. Beleza, vamos dar um cheque só porque eu tô... Meu frango tá cacarejando. Beleza, ele não tem nada. Conseguimos a cobertura necessária. Acho que podemos avançar isso e tecnicamente sacrificar a dama se o R precisar. Mas não há necessidade de sacrificar. Não há necessidade. Mas a gente faz isso mesmo assim. Tudo bem. Pegamos a dama, ele dá cheque. Achei que o peão estava perdido, mas tudo certo. Vamos lá. O cara pode até sacrificar, porque esse peão está avançando. E agora, com a dama extra na nossa mão e outra dama chegando, ele pode chorar o dia inteiro. O tal nunca foi um bom jogador de xadrez, a gente já disse isso. Para onde ele vai? Avança, vai travar. Não era para ser. Mais uma dama para gente. Agora só precisamos descobrir a tecnologia do checkmate. A gente vai lá. Desce com o peão, coloca a criança dentro da van e leva a criança. É assim que se faz. É assim que se faz. Tchau, senhor tal. Adeus, tal. Nova análise de jogo. Mais um 86%. Nenhum lance brilhante. Alguns bons. E o nosso favorito, um tomate. Você conhece o tomate. Você sabe, a gente derrama os tomates no gambito de Halloween. Ele aceitou, a gente avançou. E a diferença que ele fez dessa vez foi não avançar. Ah, desculpa, quero dizer, não dar cheque de dama, mas colocar a dama aqui. Aparentemente isso era certo. Ou não, sugeriram pular com o cavalo e eu não sabia o que fazer. Decidimos colocar a dama em certos pontos. Essa foi a escolha. Não acho que o Juicer fosse certo aqui. Essa foi a escolha. Ou algum tipo de F5. Então colocamos um ponto de interrogação. Achamos que estávamos sendo espertos, mas ele fugiu com a dama. Talvez F5 não fosse a melhor opção. F5 é tomate? Ah não, ele não fugiu. Salvamos o peão, mesmo sem ser a sugestão. O motor recomendava ataque com a dama, mas salvamos o peão. Então, ponto de interrogação. E F5 não era o sugerido. A dama tinha que fugir. É isso. A dama teve que fugir de novo. O Stockfish não sugere. A4 é o joinha. Ele tinha que fugir. B6 é tomate. É a mostarda. E encontramos o brilhante sacrifício de peão para prender a dama gordinha. Ele capturou aqui, o que foi bom. Conseguiu o máximo de material com a dama. E acho que a gente não encontrou a melhor maneira de fazer o negócio. Essa vitória no cravamento foi meio irritante. Felizmente tínhamos recurso para salvar. Eu estava com medo disso, mas não funciona. Parece que tínhamos chance de vitória com o cravamento. Eu ia dar cheque, mas existia outra opção. Enfim, ele foi para algum lugar. Decidimos ser o gigafrango. Quando ele capturava, a gente também. Quando não, a gente capturava e vice-versa. Viramos o gigafrango. E aí eu não sabia o que fazer. Então tentamos simplificar, empurrando. Só estamos pegando pontos, sem estrelinha. Captura, ele captura, a gente captura de novo. Parece que foi ruim. Enfim, aparentemente torre em E8 e as pretas ainda têm uma chancezinha de lutar. Mas avançar isso perde o peão. E depois disso ficamos de boa. Acabei de pegar esse doce. Outro docinho. E dessa vez vimos o truque. Ele não pode capturar o peão porque damos cheque e entramos no ângulo da terra do biscoito grátis. Já deixamos passar antes, mas aprendemos. Preparamos o lance descoberto, demos uns cheques. Você foi meio covarde. Por algum motivo, tínhamos medo que essas duas peças dessem mate na gente. Então demos esse cheque meio duvidoso. No fim, o sacrifício era mesmo a melhor escolha. Achei que o Stockfish ia sugerir só fugir. Seja o gigafrango, mas funciona. A gente pega a dama, ele pega outra dama, ele sacrifica. Não importa, ficamos com duas damas, fazemos jogadas aleatórias e fritamos o frango. Frango frito.